Youth unemployment Então, o impacto dos jovens sem emprego e essa demanda que está aumentando para pessoas capacitadas, por outro lado, das empresas, é um sistema duplo ali do treinamento e vocacional, e estamos entrando ali no interesse ou no foco de alguns países, o seu também, obrigado. Então, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o sistema austríaco, o sistema de treinamento vocacional, especialmente de aprendiz, esse sistema que nós temos. E também tentamos discutir também os seus comentários, ideias, perguntas e assim por diante. Então, hoje, eu vou utilizar esses 20 a 25 minutos para passar para vocês um histórico sobre a Áustria e o sistema VOT que nós temos, que é de vocação e educação, um pouquinho do papel, né, da nossa Câmara Econômica da Áustria, todas as empresas de lá. Nós temos um papel importante ali no treinamento vocacional e treinamento. E, por último, porém não menos importante, talvez teremos dedicar um minuto ali para o meu instituto de treinamento, de onde eu venho. E o Wi-Fi não é o Wi-Fi, não, viu? É uma abreviação para a palavra, o Instituto ali de Promoção Econômica, isso em alemão, e nós fomos os primeiros a iniciar isso, ok? Então, a Áustria. A Áustria não é apenas o país do Swarovski, ou Mozart, ou outras empresas. Nós somos um pequeno país com 9 províncias no meio da Europa. Temos a Suíça como vizinho legal, né? Por exemplo. E temos 10.000 quilômetros de distância, né? Uma grande distância daqui. Nós somos uma república com 8,6 milhões de habitantes e mais de 4 milhões de pessoas que trabalham. Nós temos mais ou menos 490 mil empresas, mas apenas menos de 200 empresas com mais de 1.000 empregados. Então, realmente, somos pequenos, né, estruturados com pequenas e médias empresas, e a maior parte das empresas tem menos de 100 empregados, mais ou menos. E muitos deles também são autônomos, né? Então, não tem um registro numa empresa. Bom, eu vou falar sobre isso depois, mas essa é a ideia geral do meu país. Deixa eu entrar agora no sistema educacional. Nós temos uma escola obrigatória até os 15 anos de idade, então é mais ou menos de 9 anos, e vocês percebem aqui nos setores brancos. Aqui. E aos 15 anos de idade, aproximadamente, você precisa escolher o que você vai fazer. Então, será que você vai entrar para uma escola acadêmica, que seria de educação geral, ou será que você quer começar com o treinamento vocacional? E conforme vocês veem com as cores, azul seria a parte vocacional, a via vocacional. E você tem uma porcentagem disso, mas é assim mesmo, né? Na Áustria, a maior parte das pessoas com 16 anos vão ali diretamente para a educação vocacional, aos 15, 16 anos, e alguns deles só vão para a educação geral. E uma coisa nova que acontece, nós chamamos dessa palavra em alemão que ela disse, é uma pessoa jovem que precisa estar em alguma outra via educacional até os 18 anos de idade. Então, isso poderia ser um treinamento de aprendiz, poderia ser uma outra escola, e os pais que são responsáveis por isso. E se um jovem não está indo para qualquer tipo de instituto educacional, os pais precisam dar o apoio. Isso aqui é uma coisa nova no meu país. E conforme eu falo de porcentagens, vocês perceberam ali na visão geral do sistema, apenas 22% vão ali por essa via geral, e aí eles têm um diploma de high school, e aí você tem um acesso direto para a universidade, isso de maneira geral,
provavelmente, mas 80%, 40% ali no azul mais claro e mais 40% no azul escuro, eles vão ali para uma educação vocacional, que pode ser uma escola em tempo integral, que seria aquela parte azul mais escura, ou uma escola de duração entre 3 a 5 anos, que acaba também com esse diploma de high school, e aí você tem acesso à universidade diretamente. Nas outras partes, você precisa fazer mais algumas coisas adicionais. E 40% que realmente vai nesse sistema duplo, que é tempo parcial ali na escola e tempo parcial trabalhando numa empresa. Então, eu diria que esse treinamento vocacional não é tão ruim na Áustria. Você realmente pode começar a aprender uma profissão. Eu comecei com a relação entre o desemprego, especialmente o desemprego de jovens, e o tipo de sistema que nós temos. E vocês podem ver aqui nesse slide que nós temos... Opa, espera aí que está vivo o negócio. É, com certeza. Mas eu vou achar, está aqui. Então, aqui no eixo Y, nós temos a taxa de desemprego crescente e aqui à esquerda você tem, em geral, os sistemas educacionais. Então, por exemplo, em Portugal, na Grécia, e aí você tem uma relação em relação a uma taxa alta de desemprego em jovens, e aí essa parte no círculo vermelho, vocês percebem que tem os alemães, também a Áustria especialmente, onde esse sistema duplo, né, ou vocacional, estão ali em foco. E aí vocês percebem que nós temos uma taxa bastante boa de desemprego. Então, acho que essa relação é muito boa. Bom, as câmeras, né, eu represento uma câmera e isso é um ponto principal com relação a isso. As câmeras não apenas representam a utilidade das capacidades, nós também somos muito importantes para aumentar ou desenvolver as habilidades, porque as habilidades são exatamente a fonte para as nossas empresas e, portanto, nós temos muito trabalho e a missão, né, a missão da Câmara de comunicar conhecimento. E como é que nós fazemos isso? Nós temos um objetivo principal, influenciando a política de treinamento e educação. Isso é muito importante, né, olhar para cada lei ou diretriz que vai lá para o parlamento e nós podemos fazer os nossos comentários com relação a elas. Então, podemos influenciar o sistema todo, isso em interesse das empresas, isso é muito importante em relação às habilidades, e nós também damos um serviço prático, né, apoio prático, a governança, a parte de administração nesse sistema duplo, vou falar mais sobre isso depois, e também nas instituições de treinamento na Áustria, nós ajudamos a administrar, nós damos muitos diplomas, e nós temos também medidas de apoio dentro dessa estrutura, e eu vou falar sobre isso mais tarde também. E nós ajudamos muito as empresas nesse trabalho de treinamento. Eu tenho orgulho, porque eu posso dizer que todas as medidas que nós temos na Câmara são aproximadamente para 600.000 participantes. Isso nessas perguntas ou cursos educacionais, e isso é por ano, isso é bastante. Nós temos uma força de trabalho de 4 milhões de pessoas. As câmaras estão envolvidas desde o começo. Aqui, do seu lado direito, nós começamos com a consultoria de carreiras educacionais, dando informações para vias educacionais para os jovens e também para adultos, né, se eles quiserem mudar seu emprego durante sua vida. Depois começamos ali com escolas vocacionais, especialmente ali da parte econômica, né, que é feito sob a lei das escolas. Depois nós temos esse treinamento de aprendiz nessa caixinha azul. Depois lá em cima temos as universidades privadas e algumas outras faculdades técnicas. E a parte verde, a minha área, que continua o treinamento ali, é uma instituição de treinamento contínuo. Nós temos mais ou menos
teve um derby ali no estádio de futebol no domingo e tinha mais ou menos 50 mil pessoas ali. E multiplicado por 7, você tem 350 mil pessoas que vêm todos os anos para aprender alguma coisa. Então, só para dar uma dimensão. E aí nós temos ali o acompanhamento, né, das nossas empresas com isso e com os treinamentos para os mestres industriais e também o corpo de certificação, né? Vou falar sobre isso mais tarde, nos próximos slides. Então, deixa eu focar nesse sistema de aprendizado, né, de aprendiz, na verdade. É uma combinação de 2 locais de aprendizado. Então, você aprende na escola e na empresa, a relação é 20:80. Aquela escola em tempo parcial está sob a responsabilidade do Ministério da Educação e o treinamento prático está sob a responsabilidade do Ministério de Economia, mas na organização e na administração da Câmara. E quando falamos do tempo parcial, a escola em tempo parcial, nós temos um ou dois dias por semana ali dos aprendizes na escola, em algumas áreas. E aí nós temos essa educação em bloco ali, 1 ou 2 vezes por ano, durante 3 semanas. Depende, na verdade, da ocupação da área onde você está. E o treinamento da empresa é 80% do tempo. Nós temos uma distribuição de competências, nós temos a parte escolar e a parte da empresa, e vocês percebem no nível federal, eu falei de 2 ministérios, e no nível regional nós temos aqueles conselhos educacionais, que os participantes deles são a empresa, por um lado, mas especialmente os parceiros sociais, pelo outro lado. E nós temos um sistema importante na Áustria, que seria essa parceria social, que seria ali a Câmara ali de economia, né, para os empregadores e trabalhando em conjunto ali com o pessoal trabalhista, né, que representa os trabalhadores, e a maior parte nós desenvolvemos programas e coisas juntos, por isso é interessante para os empregados e os empregadores dentro desse perfil. Então é uma coisa importante que acontece bem como o nível provincial e federal. E depois você tem os parceiros, que são a empresa que dá o treinamento e a parte da escola educacional. Eu espero que vocês possam ler esse slide, que eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Eu acho que é muito importante não apenas adaptar o sistema que nós temos na Áustria 1 para 1. Vamos dizer que a gente vai traduzir os materiais e os perfis e pronto. Então, nós tivemos a ideia de dizer assim, bom, nós identificamos 7 fatores que são responsáveis pela implementação de tal sistema de maneira exitosa. E eu vou começar com o primeiro fator, que eu chamo de governança e finanças. O que eu quero dizer com isso? Se você iniciar um sistema assim, é muito importante você ter uma base legal, por um lado, e algumas diretrizes, e isso deve ser desenvolvido também pelas empresas, pelas organizações intermediárias, as escolas ou câmaras, e também a área trabalhista. Se você tiver isso, nós temos um envolvimento melhor também, porque se apenas um lado estiver desenvolvendo alguma coisa e é isso, aí o envolvimento não é tão bom. E por outro lado, você não deve perder a experiência daqueles que estão envolvidos nas empresas, e eu preciso falar a esse respeito. A parte financeira também é bem interessante. O financiamento seria que as escolas em tempo parcial são financiadas pelo Ministério da Educação, então na parte pública, e a parte da empresa é financiada pela empresa em si. E um pouquinho ali do dinheiro público entra ali para medidas de suporte. Isso significa que
Um aprendiz recebe alguma remuneração por mês. E na Áustria, é mais ou menos 500 euros por mês, no terceiro ano é mais ou menos 1.000 euros por mês, depende do ramo, né, é claro. E é claro que é negociado dentro dessas discussões de salário todos os anos, isso entre os empregados e empregadores. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque a empresa paga bastante. E, por outro lado, a empresa também precisa pagar um pouquinho do material, porque, por um lado, os estudantes estão trabalhando, mas às vezes eles utilizam um pouquinho mais de materiais, né? Ou materiais especiais ali para aprender as coisas. Eles não apenas trabalham com os produtos diretamente, então tem um custo ali também que é coberto pelas empresas. Por outro lado, nós temos um sistema de suporte financeiro do público, tem as finanças especialmente para isso. Então, a empresa pode pedir até uma a três remunerações de aprendizes, uma vez por ano. E aí eles têm o apoio ali de medidas de treinamento, para o treinamento dentro da empresa. Eles podem ter dinheiro também se o exame de desempenho for muito bom desses jovens. E os aprendizes também recebem, né, uma premiação, né, em dinheiro para isso. E tem algumas medidas só para deixar a coisa mais interessante. E a governança também tem sido feita pelas câmaras, porque nós temos esses escritórios de aprendizes, nós recebemos essa tarefa do Ministério, é a nossa responsabilidade, então nós ajudamos os aprendizes e as empresas também a fazer contratos e preencher os currículos, nós ajudamos de várias maneiras. Em segundo lugar, as profissões são mais do que o trabalho em si. Então, você não está apenas treinando uma atividade especial, que seria ali um pequeno horizonte, não, você aprende uma profissão, então um pacote de atividades e de competências, e assim você pode ser empregado imediatamente depois do seu treinamento de aprendiz, e isso é muito importante, ver isso. Outra coisa muito importante é também para as empresas, que deve haver algum tipo de investimento. Porque por que a empresa deveria ser uma empresa oferecendo treinamento? É claro que deve haver uma relação com o investimento. E esse investimento é assim, se você investe em jovens, você investe na sua própria equipe de trabalho para o futuro. E também acontece no nosso país que os aprendizes em empresas menores de fazer roupas ou artesanato, eles depois do curso ali de aprendiz, eles vão para outras empresas que pagam mais, isso pode acontecer. Mas, de repente, se eles são muito produtivos dentro desse período de aprendiz, então, realmente, o primeiro mês é um aprendizado, mas no final do primeiro ano, você tem uma pessoa muito habilidosa que conhece o seu processo na sua empresa, e isso é uma outra ideia importante, né, do porquê que as empresas devem treinar. Tem uma outra coisa que seria a garantia de qualidade. Então, não é fácil ter essas duas instituições, né, a escola e a empresa, trabalhando juntas, se você inicia tal sistema, porque um sistema escolar, você precisa confiar no treinamento da empresa também, que tenha uma boa qualidade, que realmente é preenchido pela empresa, porque tem muito trabalho para assegurar isso, então você precisa ter algumas regulamentações. Então, toda a empresa precisa ser verificada em relação aos parceiros sociais, né? Pelos parceiros sociais, tem representantes ali dos empregados e também dos empregadores, eles chegam na empresa, verificam a infraestrutura, as máquinas, verificam se tem material de treinamento para dar para esses jovens. E os treinadores realmente precisam fazer um exame especial,
para saber se eles realmente são capazes de dar o treinamento para os jovens, então é importante ter essa qualidade também. E, por outro lado, você tem uma certificação depois desse treinamento de aprendiz, e isso é bastante valioso no mercado de trabalho. E, portanto, a qualidade deve ser verificada, que é exatamente o que está ali no diploma. Se todas as qualificações foram cobertas naquela pessoa, e também, especialmente em empresas menores, às vezes não é possível dar todas as competências ali dentro da minha empresa, porque às vezes nós não temos alguns processos ou máquinas ali numa certa empresa, e aí esses escritórios ali de aprendizes, parece que as empresas trabalham em conjunto em algumas e podem ajudar uma outra. Eu tenho esse processo, você tem aquele, então você me manda os seus aprendizes, eu vou te mandar os meus, e assim o pacote pode ser aprendido. Se isso não for possível, depois nós temos ali esse nível de empresa supra, né, essas organizações, onde nós temos ali academias de construção, outras coisas que podem ser colocadas em outras organizações. E aí eles sentem ali essa pequena parte que não pode ser treinada dentro da empresa específica. Então, isso é questão de qualidade. A outra questão seria o mecanismo de ajuste. Vocês sabem que as escolas são meio lentas no desenvolvimento ou na alteração de currículos, né? Porque você tem todas aquelas coisas que eu não vou falar, né? Mas num sistema de aprendiz, as empresas são estado da arte, porque eles produzem os produtos que são necessários, eles precisam daquelas habilidades que são necessárias para a produção, então elas precisam se adaptar muito rapidamente. E também o sistema de educação dupla também deve dar essa possibilidade. Então nós temos o treinamento vocacional, que é baseado ali na lei, mas deve ser flexível o suficiente para que o currículo da empresa possa alterar muito rapidamente de acordo com as necessidades do mundo, né? Nesse mundo mutante ali em relação a tecnologias que mudam para os materiais, isso é muito importante. A mesma coisa com as escolas. E eu preciso dizer que as escolas não são assim professores que aprenderam a ser professores, não, eles têm mestres de empresas que à noite ou alguns dias eles dão aulas também nas escolas, então eles são da área prática, né? Eles praticam nessa área e isso também te dá essa flexibilidade de ser estado da arte nessa parte de treinamento vocacional. Depois nós temos os aprendizes, que são uma via atraente. Isso é muito importante, começando com a decisão para essa via, porque os pais querem que os filhos tenham ali muitas possibilidades em suas vidas. Então, é muito importante você ver que existe uma permeabilidade entre as vias, né? Você pode começar com o treinamento de aprendizado, mas, por exemplo, se alguns anos mais tarde você quiser ir para a universidade, você também pode. Isso é muito importante e a tarefa ali do nosso sistema educacional, da nossa Câmara, é importante nós deixarmos isso possível. Então, negociamos com as universidades, então nós falamos assim, bom, se o aluno fez esse treinamento de aprendiz ou esse curso semelhante, por favor, aceite sem esse diploma de high school para conseguir ali um diploma acadêmico. Então, nós estamos desenvolvendo isso e eu acho que é um grande fator para melhorar a imagem ali desse treinamento vocacional também. E a demanda, né, dos jovens, né, para conseguir oportunidades e dinheiro, né, no primeiro dia que eles entram no sistema, que é diferente dos alunos que estão apenas estudando, e eles têm mais autoconfiança também. Se vocês olharem para um aprendiz trabalhando com adultos a partir dos 16 anos de idade, eles têm uma autoconfiança para ser uma pessoa habilidosa, respeitada, muito mais do que os alunos que só estão na escola, né, que são orientados pelos professores, mas eles não têm um emprego. As pessoas que começam, né, o seu próprio trabalho, as pessoas que são autônomas, 80% saem desse sistema e não da universidade. Então, você vai ter um gerente geral em algum lugar, mas se você começar uma empresa,
E no final, né, você tem a administração e implementação, que deve ser a menor possível. Não é fácil, mas você precisa ser transparente no sistema se quiser fazer isso. Nós estamos trabalhando nisso, né? Seria importante, não temos isso ainda. É bom ter isso como um sistema de sucesso. Então, estou chegando ao final. Você tem mais 5 minutos. Ok, mais 5 minutos. É bem gentil. Obrigada. O que é muito importante também é trazer trabalhadores ali para frente das cortinas, não é? Então, em 2015, tivemos o World Skills em São Paulo. Eu acho que todos vocês sabem disso, né? Porque vocês são da área educacional. Foi uma coisa de muito sucesso e foi, não é? Verdade, não é que foi muito bem-sucedida. E nós temos o Euroskills. Euroskills em 2020 serão na Áustria, no sul da Áustria, então vai ser interessante isso. Esse ano nós estaremos em Abu Dhabi e a Suíça também estará presente e realmente nós gostamos de trazer esses jovens ali para frente da cortina, não é? Porque é muito importante ter a premiação por ser um profissional habilidoso, né? Não apenas por ter essa habilidade. E para o VIF, né, que eu falei, nós estamos localizados na Áustria, então não temos barreiras em termos disso, em termos de cursos. Nós trabalhamos não com professores, não apenas com professores, trabalhamos também na administração dos cursos e trabalhamos também com peritos, né, especialistas e treinamentos externos que são pagos por curso. E essa aqui é toda aquela filosofia de trazer do mundo prático para a prática. E como vocês sabem, as câmeras da Áustria, vocês têm, né, para a indústria, para comércio, tudo separado. Na Áustria é tudo o mesmo, tudo a mesma câmera, e nós temos setores e ramos e cursos especializados, mas tudo isso está sobre um teto, que é o que eu já falei. Então, deixa eu chegar aqui ao final, o que pode ser levado como mensagem. O nosso foco nesse treinamento e educação significa que as pessoas podem ter um emprego imediatamente depois de acabar o treinamento, e isso é um resultado de uma boa relação entre os jovens e o desemprego. Acaba melhorando essa proporção. E o treinamento, o mais importante, é essa ligação entre o governo e as empresas, e também nessa coordenação geral do sistema duplo. E o VIF, né, que é o Instituto de Treinamento, nós podemos fornecer essa educação flexível e também os sistemas ali de aconselhamento educacional, né, e também a prática, né, tem um pouquinho de teoria também, mas também focado ali nas necessidades práticas. Então, essa foi a primeira parte. Thank you.